O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com os seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta este acontecimento da cura do cego de Jericó, do cego Bartimeu. E aqui, meus irmãos, nós temos que nos recordar que toda passagem evangélica, que toda passagem do Novo Testamento, que toda passagem da Sagrada Escritura, ela tem um sentido histórico e um sentido espiritual. Então, esses milagres realizados por Jesus, eles têm um sentido histórico, isto é, aqueles milagres aconteceram. Jesus multiplicou os pães, Jesus caminhou sobre as águas, Jesus ressuscitou os mortos, Jesus curou o cego Bartimeu. Mas além do significado histórico, ele tem um significado salvífico para nós. Isto é, ainda complemento, além do significado histórico e salvífico para aquela pessoa, porque Jesus não curou o cego Bartimeu simplesmente para lhe restituir a vista, mas Jesus o curou para despertar-lhe a fé, para despertar no coração dele o desejo de conversão, de mudança de vida, de fé em Jesus Cristo. Pois bem, além disso realizado em Jesus, ou melhor, realizado no cego Bartimeu, esse milagre também tem um significado espiritual para nós. E eu gostaria então de fazer essa leitura do Evangelho de hoje, fazendo uma aplicação para a nossa vida espiritual. Isto é, até convido mesmo que você depois, em casa, no momento tranquilo, você leia este Evangelho novamente, tendo em vista a sua vida espiritual. Então vamos lá. Diz então que Jesus saiu de Jericó, ele está a caminho de Jerusalém. Jesus sai de Jericó para a vontade do Pai, já que mais do que nunca em Jerusalém se realizará a vontade de Deus para Jesus. E diz então que no caminho uma grande multidão seguia Jesus e que existia um cego e mendigo que estava sentado à beira do caminho. Aqui, meus irmãos, repito, esse cego, mendigo existiu, mas ele é sinal também de todos nós. Todos nós, de alguma maneira, somos esse
cego, mendigo, suplicante. Mendigo, meus santos, porque toda a nossa vida deve ser, mas mendigos sim, mas devemos ser mendigos de verdade, mendigos sábios, que sabem o que pedem e a quem pedem, porque às vezes somos mendigos, né? Mendigos sempre seremos, precisamos ser mendigos de Deus, e não mendigos dos homens, isto é, quando nós nos esquecemos do que precisamos, nós começamos a mendigar outras coisas, mendigamos os aplausos do mundo, o reconhecimento do mundo, mendigamos a atenção das pessoas, o afeto das pessoas. Isso, meus santos, nós não podemos mendigar. Amamos as pessoas e delas recebemos o afeto, usamos do mundo aquilo que ele pode nos dar, mas não ter uma atitude de quem mendiga, de quem suplica, de quem fica esperando muito deste mundo que pouco pode nos dar. Mas de Deus sim, de Deus nós somos mendigos, porque sabemos que dele tudo necessitamos e que sem ele nada podemos fazer. Então, imagine na Santa Missa, quantas vezes a Deus nós suplicamos perdão no ato penitencial, suplicamos perdão quando dizemos no Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Suplicamos no Glória, suplicamos constantemente. Então nós somos mendigos de Deus e precisamos ter essa consciência para que tenhamos uma vida de oração, porque senão nós nos esqueceremos de rezar. Só reza quem se sabe mendigo do Senhor, só reza quem sabe que do Senhor necessita, só reza quem sabe que do Senhor precisa mais do que do ar para viver, mais do que da água, mais do que da comida. Então, meus irmãos, saber-se necessitado de Deus é uma sabedoria. Então precisamos suplicar a Deus a graça da súplica, isto é, precisamos pedir a Deus que Ele nos conceda a graça de que nós nunca nos esqueçamos de que nós somos pobres e necessitados da sua graça. Então, se disso tivermos consciência, pelo menos já demos um passo na nossa vida de oração. Por quê? Porque nós iremos buscar a Deus. Ora, mutatis mutandis, você sabe que se você não tomar banho, você fede. Você sabe que se você não comer, você vai prejudicar a sua saúde. Ora, e por que então você não reza? Porque você se esqueceu de que se você não rezar, você vai se tornar um demônio. Você se esqueceu de que se você não rezar, você caminhará para a perdição, para o inferno. Você se esqueceu de que se você não rezar, você levará outras pessoas com você para o inferno também. Então você precisa ter essa consciência. Isto é, eu preciso de Deus. Eu sei que parece algo óbvio, mas você sabe que infelizmente não é tão óbvio assim. Porque quantas vezes você relega, você deixa de lado a sua vida de oração. E aqui oração, estou falando, meu santo, oração de verdade, quando você coloca o seu coração, a sua inteligência, a sua vontade naquele encontro com Deus. Não é apenas quando você pega um livro de oração, pega a palavra de Deus ou pega o seu texto e desatentamente você reza ou você lê. Não é isso. Estou falando quando você empenha o seu coração,
a sua vontade, a sua inteligência naquilo que você está fazendo e pedindo a Deus a graça de crer de verdade, pedindo a Deus a graça de fazer a vontade dEle, porque às vezes também nós colocamos o nosso coração, a nossa vontade, a nossa inteligência apenas para pedir algo a Deus. Já é oração, é verdade, mas entenda, a oração não é primeiramente eu querer alcançar algo de Deus, mas a oração é eu querer alcançar aquilo que Deus quer que eu alcance. A oração não é para que eu mude a vontade de Deus, para que Ele queira o que eu quero, mas a oração é pedindo a Deus a graça para que Ele mude a minha vontade e eu aprenda a querer o que Ele quer, para que eu aceite amorosamente o que Ele quer, para que eu de verdade, não apenas com a boca, eu diga: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu quero, Senhor, o que Tu queres, quando quiseres e como quiseres. E eu amo o Senhor. Eu quero amar. Então, se você não ama ainda, eu quero amar a Tua vontade. Então, pois bem, aqui nós temos que ter essa consciência de que nós somos mendigos, de que nós somos necessitados de Deus, mas que também, meus santos, nós somos cegos. Isto é, nós somos cegos de várias maneiras. Nós somos cegos porque muitas vezes nós vemos o mundo apenas com um olhar mundano, nós vemos as coisas com um olhar mundano e não a partir da nossa fé. Quando temos fé, nós vemos que as coisas são passageiras, que neste mundo tudo é passageiro, e de que eu preciso buscar aquilo que verdadeiramente importa. Eu sei, meu santo, que você vai dizer: ah, padre, mas eu sei que tudo é passageiro. Sim, meu santinho, você sabe, mas você sabe apenas de uma maneira superficial. Mas quando você tem consciência, quando você tem fé profunda de que o que verdadeiramente importa está com Deus, você se aplica neste mundo a buscar a glória de Deus e não simplesmente as coisas passageiras. Nós refletíamos aqui alguns dias sobre a educação dos filhos. Ora, um pai e uma mãe que tem a luz de Deus, isto é, que veem, que é o pedido do cego, né? Quando Jesus chega diante dele e diz: o que você quer? Ele: que eu veja. Pois bem, um pai e uma mãe que veem, que têm fé, eles vão buscar para os seus filhos o quê? Aquilo que verdadeiramente importa. Eles não estarão aplicados primeiramente a dar segurança econômica. Eles não estarão preocupados a unicamente e principalmente dar uma escola boa para os seus filhos. Isso é importante. Sim, isso é importante, mas eles estarão primeiramente empenhados em dar a fé ao filho, porque se o meu filho tiver fé, ele tem tudo. Ele pode ser doente, ele pode ter uma doença grave e morrer, mas se ele tiver fé, ele vai morrer. Ele pode ser pobre, ele pode nunca se formar, mas se ele tiver fé, depois dessa vida passageira, ele terá a maior riqueza, ele terá aquilo que verdadeiramente importa. Percebe? Quando você tem fé, você olha o mundo de uma maneira diferente. Você não tem a vida que você gostaria, você não tem o marido que você gostaria, você não tem a esposa que você gostaria, você não tem a saúde que você gostaria, você não é como você gostaria, mas você olha e diz: mas eu tenho fé, e eu sei que depois que esta breve vida passar, um céu me espera, um Deus amoroso me espera,
E isso, embora não anestesie você para os problemas da sua vida, isso dá um novo ânimo, porque você tem fé. Você olha para este mundo de uma maneira diferente. E você lida com os problemas de uma maneira diferente. Isto é, quando você suplica a Deus uma graça, e aquela graça, daquela maneira, não é alcançada, você que crê, você que vê o amor de Deus, você que crê no amor de Deus, você diz: eu não compreendo, porque Deus não me deu. Eu não compreendo, porque Deus permitiu, mas eu creio. Eu vejo o amor de Deus. Entende, meus santos? O tema aqui da luz é o tema da fé. E como nós estamos aqui aplicando a nossa vida de oração, então nós precisamos pedir a Deus, cada vez mais, na nossa obra de mendicância, quando nós nos colocamos a mendigar, a nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não tenho o amor com que te amar. Senhor, eu não tenho a força da qual eu necessito para lutar contra os meus pecados, para lutar contra as dificuldades que se apresentam na minha vida. E você se põe a mendigar. Você precisa também pedir a Deus a fé, para crer nele e crer no amor dele. Pois bem, então aqui, vamos lá, nós estamos fazendo esta aplicação aqui à nossa vida de oração. Então diz aqui que o cego, mendigo, então já compreendemos que somos nós, né? Os cegos mendigos somos nós. O cego mendigo tinha ouvido falar, né? Ele ouviu que Jesus estava passando. E o que foi que ele fez? Ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. O desânimo que às vezes nos vem na vida de oração. Você sabe que você é mendigo, você sabe que você é cego, você sabe que precisa de Deus, e você sabe que você precisa da luz de Deus. E você começa então a sua vida de oração, mas não pense você que a sua vida de oração, ela será de grau em grau crescente. Isto é, haverá dificuldades, haverá problemas, e haverá momentos em que vão desestimular você na vida de oração, e você precisa ser valente, e você precisa ser perseverante, você precisa ser violenta, porque senão você vai desanimar. Se você for uma florzinha na vida de oração, você vai murchar. Você precisa ser guerreiro, guerreira, como o cego mendigo Bartimeu foi. Pense aqui, ele é cego, ele não sabia de onde Jesus vinha. Ele ouviu que Jesus estava passando, mas estava passando onde? Perto, longe? Ele não sabia. Ele se colocou a gritar. As pessoas mandaram que ele se calasse. Ora, como um cego e mendigo, psicologicamente, deveria ser uma pessoa com a sua autoestima. Ele é um mendigo. Ele recebe das pessoas diariamente. Ele é um deficiente, ele é cego. Então é claro que a sua autoestima não era das melhores, mas ele se deu por vencido? Não. Quando mandaram que ele se calasse, o que foi que ele fez? Ele continuou gritando? Não, ele gritou mais alto. Ele gritou mais alto. Não me mande me calar, que eu vou gritar mais. E diz então, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o.
E não sei se vocês percebem, o chamado, quando Jesus o manda chamar, a maneira como ele foi chamado, não é que foi das mais estimulantes. Chegaram para ele e disseram: olha, levanta, coragem, ele está chamando você. Ele não sabia se estava sendo chamado para dizer: que gritaria é essa? Que barulho é esse? Ele não sabia se ele seria repreendido ou se ele seria premiado. Porque o que os discípulos disseram era: coragem, levanta-te, ele está chamando você. Quem é que não já ouviu algo parecido disso na escola, quando alguém chega e diz: olha, o diretor está chamando você. Você diz: crê em Deus, Pai, o que foi que eu fiz? Ninguém pensa que vai ser premiado. Ele estava gritando, a multidão estava incomodada, e vem e diz: olha, está chamando você. E ele não pensa duas vezes. Ele dá um pulo. Imagine um cego pulando. É sempre algo meio... Porque uma coisa é você estar aqui com os pés, quando você pula, você não sabe onde os pés vão voltar. A fé, a entrega a Deus, é sempre um salto no escuro de alguma maneira. Mas de outra maneira você sabe que um Deus misericordioso espera você. Ele dá um salto. E não apenas dá um salto, ele se desvencilha do seu manto. No manto estava o dinheiro que alguém lhe dava, as suas poucas moedas. No manto estava a comida, algum pão. Ele se desvencilha de tudo e vai ao encontro de nosso Senhor. E vai às apalpadelas, porque ele não sabe onde é que está nosso Senhor. Meus santos, vê aqui o exemplo desse cego para a nossa vida de oração. Nós também precisamos, na nossa vida de oração, nós precisamos nos lançar em nosso Senhor e dizer: Senhor, eu quero o que Tu queres. Tu queres isso de mim? Eu me lanço na fé. E Tu queres, Senhor, que eu renuncie e que eu me desvencilhe de tudo, para que eu possa Te seguir e Te servir, para que eu possa fazer a Tua vontade. Senhor, dá-me a graça para que eu me desvencilhe de tudo, dos meus apegos, dos meus medos, da minha autopiedade. Eu quero ter fé, eu quero ser Teu amigo, eu quero caminhar contigo, porque é exatamente o que acontece. Depois que ele é curado, ele continua com Jesus, seguia Jesus pelo caminho, Jesus que ia para Jerusalém. Meus irmãos, façamos hoje, aconselho mesmo que você hoje, em casa, em algum outro momento, você pegue esse evangelho e faça uma meditação. Faça a sua oração em cima desse evangelho, pedindo a Deus essa graça, essa valentia, essa coragem. Ele tinha tudo, este cego tinha tudo para ficar ali ensimesmado e lambendo as suas feridas. Ele tinha tudo para achar que era um esquecido de Deus, mas ele, cheio de confiança, gritou por nosso Senhor, foi dissuadido, e embora dissuadido, perseverou em gritar pelo Senhor, desvencilhou-se do seu manto e foi ao encontro de Cristo. Peçamos a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, do nosso anjo da guarda, que nós também tenhamos esta determinação, que nós tenhamos essa perseverança na nossa vida de oração, para que nós não nos entreguemos aos nossos desânimos e não abandonemos a oração na primeira dificuldade que se apresentar, mas que nós sejamos perseverantes na nossa busca de Deus e suplicando a cada dia que Ele nos conceda as suas graças, principalmente a graça de crer, a graça de ver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.